sua estreia no cinema, Elementos é voltado para o público infantil, mas com uma bela história que encanta até os mais velhos. Ainda assim, uma dúvida que ficou é por que os elementos não podem se misturar? Se você quer saber por que o Gota não poderia ficar com a Faísca, continue aqui no meu desenho favorito. Um breve resumo do filme é que ele nos conta sobre a família de Faísca que decide se mudar da sua antiga cidade e tentar melhores condições de vida na Cidade dos Elementos, uma cidade enorme que divide povos diferentes dos 4 elementos. O pai de Faísca deseja deixar a loja para ela, porém, após um incidente, a loja da família é ameaçada de ser fechada. Com a ajuda de Gota, a Faísca faz o possível para impedir isso e temos uma bonita história de um casal tão diferente entre si, se apaixonando enquanto buscam salvar a loja. Em certo momento do filme, nos falam que os elementos que são diferentes não podem se misturar. Inclusive, numa cena de dança, vemos vários casais juntos dançando, cada um do seu jeito. Porém, cada par é de um mesmo elemento, e não deixam exatamente uma razão para isso. Só que não é algo que costuma acontecer entre eles, e ninguém nunca se deu o trabalho de tentar. Mas se a gente for parar para pensar no que vimos, existem argumentos muito bons que justificam essa regra deles. Isso porque, na realidade, quando esses mesmos elementos se misturam, um dos dois é alterado, e a lógica se aplica ao filme. Contudo, a gente só vê isso realmente acontecer com o fogo. O povo do fogo até vive isolado em uma parte afastada da cidade, enquanto todos os demais vivem juntos numa área mais central e até compartilham espaços. Parte dessa lógica é porque o fogo é destrutivo. Não é à toa que parte da lição que Faísca aprende durante o filme é de controlar suas emoções para não explodir e incendiar tudo pela frente. Em vários momentos, vemos outros personagens ficarem incomodados ao lado dela. No metrô, por exemplo, ao encostar num cara da terra, ele queima e toda a folhagem no corpo vira pó. Nos momentos que as nuvens ou o povo do ar se batem contra ela, também resmungam que ela deveria olhar por onde anda. E claro, fogo com água, todos nós já sabemos os resultados, certo? A água é evaporada. Inclusive, é o que acontece com o Gota na parte final do filme. E na vida real, tudo isso acontece. Quando as florestas sofrem com incêndios, vemos que a terra fica preta e às vezes até perde seus nutrientes, ficando impossível de se plantar algo. A água vira vapor num piscar de olhos quando cozinhamos, porém, com o ar é um pouco diferente. A gente costuma pensar que o ar pode apagar o fogo, e ele realmente pode. Porém, o ar também pode alimentar o fogo. Caso tenha muito oxigênio no ar, aquela chama irá crescer ainda mais. Então, um casal entre o ar e o fogo poderia ter um dos dois fins. E talvez isso tenha a ver com a composição das nuvens. Como vimos, algumas são amarelas, outras rosas, verdes, azuis e por aí vai. A cor delas com certeza está ligada às suas composições, o que pode aumentar ou diminuir a intensidade do povo do fogo. Conhecemos a numerosa família do Gota, onde todos também são da água, mostrando que nunca houve uma mistura antes. E bem, a água pode ser evaporada pelo fogo, mas também pode apagá-lo. Agora, quando a gente mistura a água com terra, o que temos? Geralmente uma sujeira, certo? Nesse caso, temos o barro ou a lama. A terra é cheia de impurezas e a água acaba limpando isso, mas ela limpa essas impurezas as absorvendo. Então poderia ser que num relacionamento entre os dois, a água sairia adoecida, ou em outro caso, quando a terra fica molhada por muito tempo, ela perde sua firmeza e acaba ficando molenga, assim como o barro. De qualquer maneira, ela deixa de ser quem é. Agora, entre a água e o ar, é mais difícil dizer, porque são elementos que já não possuem muito contato direto entre si, mesmo já na nossa realidade. A água está nos oceanos e lagos, já o ar está no céu. Mas vocês sabiam que existem áreas do oceano que são mais ou menos movimentadas por causa dos movimentos dos ventos? Além disso, o ar que respiramos pode ser mais ou menos perigoso se estivermos mais ou menos próximos da água. É o que chamamos de umidade do ar. Então os dois elementos se influenciam. O ar pode fazer com que a água se separe, não que isso fosse matá-la, talvez deixá-la menor. E a água deixaria o ar carregado.
Talvez os nuvens virassem tempestades. Talvez tivessem seus corpos cada vez maiores e sobrecarregados. Agora, sobre o povo da Terra, já vimos como poderia funcionar entre eles e a água, e eles e o fogo. Mas como exatamente seria a reação da Terra e ar? Com certeza você já sofreu com um cisco no seu olho, né? O vento ou o ar estão sempre carregando por aí a poeira acumulada da Terra. Então, de certa forma, a sujeira que tem no ar é causada por causa disso, e daí vem a poeira que se acumula na nossa casa. Mas o vento também pode ser tão forte que derruba árvores e até pode causar danos a montanhas. Consegue imaginar? Acontece que o ar pode ser tão destrutivo como o fogo, e aos poucos desgastar o povo da Terra, enquanto também levaria as sujeiras acumuladas por eles. E o pessoal que vive na cidade pensa assim. Existe essa ideia das relações elementais que nem sempre será assim. Como vimos, Faísca e Gota conseguiram até se tocarem e se beijarem sem um causar danos ao outro. Eles só tinham que estar tranquilos e relaxados. Talvez uma revolução elemental venha por aí. Mas mesmo assim, vimos desde o início que Turrão, um garoto da Terra que tinha uma quedinha pela Faísca no final do filme, continuava interessado por garotas de outro elemento diferente do dele. E também tivemos a Névoa, chefe do Gota, demonstrando certo interesse no personagem da Terra que trabalha na prefeitura, que gosta do mesmo time que ela. É claro que é necessário tomar cuidado, mas essa é uma das mensagens do filme, certo? Do cuidado e atenção que é necessário ter nas relações. Mas quais elementos vocês acham que mais combinam? Faísca e Gota realmente são fofos? Qual sua opinião sobre o filme? Deixe aí tudo nos comentários. Muito obrigada por assistirem e hasta la vista!